Boa tarde a todos, pessoal. Vamos continuar então, hoje, né, quarta-feira, as nossas demonstrações aqui, né, de ferramentas de comunicação. Então, para quem ainda não me conhece, Cristiano, aqui da DTIC, né, Diretoria de TI e Comunicação. E então a gente vem apresentando, né, esse conjunto de apresentações aí em forma de webinário, visando mostrar para a comunidade acadêmica recursos que nos facilitem, né, nossas atividades acadêmicas, né, reuniões entre técnicos, enfim, que, né, na impossibilidade hoje das reuniões serem presenciais, então, né, com home office, né, trabalho remoto, então a gente tem a possibilidade dessas ferramentas aí para, né, enfim, poder amenizar o impacto, né, da pandemia aí e a gente continuar nossas atividades. Então, hoje a gente vai ver a, a ferramenta de comunicação, de reunião, de videoconferência Zoom, tá? A gente já viu na semana retrasada uma introdução, né, como é que é para o que necessita para usar. Aí a questão de fazer uma conta ou não, né? Se a gente vai sediar uma reunião, vai ser o proprietário, o anfitrião, a gente teria que criar uma conta lá. Se somente vai ser ouvinte da reunião, né? Pode ser diretamente pelo navegador. Isso aí a gente viu. Ah, no final aqui dos slides vai estar o endereço das apresentações anteriores para quem quiser passar, ou repassar, ou não viu, né? Poder ver a primeira semana lá de apresentações. Então, a gente vai abordar hoje a versão licenciada, né? Que aí, de posse do básico que a gente já viu, a gente vai ver quais são as, os recursos, né, que a gente consegue trabalhar na versão licenciada, que a Unipampa adquiriu. E a gente já esclarece como é que é o procedimento de alguém interessado em utilizar a ferramenta poder utilizar essa versão licenciada da instituição. A gente vai abordar agora, daqui a pouco, e vamos fazer da mesma forma que os outros dias. Vamos conversar um pouco aqui com os slides, depois passamos para a demonstração e no final perguntas e respostas ali, sugestões. A gente, ao final, faz essa interação, certo? Então tá, Zoom, né? Só um adendo. Essa ferramenta, ela não é do Google, né? Ela, na verdade, é concorrente, concorre com o Meet. Então, ela não faz parte daquele pacote de aplicativos do Google, né? Então, como falei, na verdade, é um concorrente. E quando eu falar assim, versão uso um institucional, não é que seja que a Unipampa tenha uma versão corporativa, né, que nem ela tem do Google do G Suite. Não, ela adquiriu uma licença, comprou uma licença, né, e a gente vai estar aqui falando como é que faz para usar, né, mas aí vai ser passado os dados da conta ali, login, senha, tá? Mas então é isso que eu quero dizer quando eu falar Zoom institucional. Na verdade, vai ser, vocês não têm nativo aí, né, no Google, na conta institucional, não. Vocês vão ver que vai ter que ser solicitado para nós do DTIC o uso. Então tem uma pequena diferença em relação ao Meet, né? Que o Meet, a partir do equipamento de vocês começam a utilizar sem pedido nenhum, certo? Então aqui, ó, só para começar, a gente abordou na semana retrasada um pouco aqui do Zoom básico, né?
com as funcionalidades mais elementares ali, que qualquer pessoa, sem adquirir a licença, já poderia estar usufruindo, né, das reuniões, tanto como anfitrião, como com participante, né, com algumas restrições de tempo, né, no caso é 40 minutos com vários participantes, e tempo ilimitado ponto a ponto, né, com 2 participantes. Então, foi o que a gente viu na semana retrasada, né? Até 100 participantes no modo básico, né? As individuais ponto a ponto são ilimitadas, né? Mas com 40 minutos de restrição para, para grupos, né? De 3 a mais participantes. Então, a gente vai trabalhar hoje essa versão aqui, ó, profissional, que é aquela que a Unipampa adquiriu, tá? Então, ela já tem algumas melhorias em relação ao básico, né? Que são todos os recursos do básico, com a possibilidade de mais de 100 participantes, tá? Então, no caso da Unipampa, ela adquiriu, além da versão profissional, um complemento para reunião grande. Então, vai ser permitido até 500 participantes. Tá? Então, a Unipampa adquiriu a versão profissional, mais um complemento de reunião grande. Então, agora vocês vão ver porque que eu chamo assim grande, é assim como o Zoom aborda. Então, permite até 500 participantes. Limite de duração, 24 horas. Já permite um maior gerenciamento do usuário. Na demonstração vocês vão ver, né? Controles das reuniões todas, que no básico não tem, a gente vai passar a ver isso aí na demonstração, tá? Então é isso essa aqui é a diferença para aquela versão que a gente viu na primeira apresentação lá, que é o básico, né? Então, já o profissional, a versão profissional já permite um nível maior de gerenciamento da reunião, dos recursos que eu utilizo lá, bem como dos participantes, né? Eu posso gerenciar ali quais são as ações, as atividades ali que são permitidas para os participantes. Ó, esse aqui é o plano, então, que a Unipampa está usando. Profissional tem um anfitrião, né? Que seria, se não tivesse complemento nenhum, 100 participantes, mas aí a Unipampa adquiriu esse complemento reunião grande. Um anfitrião também, tá? Mas com o adendo aqui de participantes para totalizando 500. Tá? Então, participantes plenos, né? Como o Meet também utiliza esse termo, aqui o Zoom aborda só com participantes, mas são participantes ali com interlocução, com interação, né? Então até total de 500. Bom, então como é que vai ser o uso dessa ferramenta no contexto institucional? Então, repetindo, né, que não é ali uma ferramenta que vocês já têm um acesso instantâneo, que nem é o Meet. O Meet está tudo ali no ambiente Google, né, institucional de cada um. Não. Nesse contexto do Zoom, então, o interessado em utilizar essa versão institucional, que eu chamo, né, essa versão paga, vai necessitar abrir um chamado para a DTIC através do Gaúcha, né, já conhecido de vocês, que é o site de abertura de chamados da DTIC e da Unipampa, em geral, outros setores também utilizam, né? É o gerenciador de chamados de TI, né? Então, por lá que vocês vão abrir esse chamado solicitando o uso do Zoom institucional, do Zoom pago, Zoom apenas, né? Lá não interessa a maneira que abordar, mas que quer utilizar o Zoom, a gente vai saber lá que vocês querem, então, criar uma reunião, né, pelo Zoom, onde vocês vão ser os anfitriões e vão poder fazer uso desses recursos mais avançados.
Então, aqui está o endereço, né, gaúcha.unipampa.edu.br, assim como é aberto chamados para problemas de TI, vocês sabem, né, muitos já fizeram esse procedimento, então basta dizer lá que quer acessar, quer usar o Zoom institucional para uma reunião. Nesse momento da abertura do chamado, é necessário informar o dia e a hora da reunião que vocês desejam, né, que ela aconteça, porque a DETIC vai estar fazendo uma agenda, né, de todos os pedidos para aceitar ou rejeitar caso um dia, uma hora pretendida já esteja ocupado por outro servidor que solicitou. Tá? Então, por enquanto, é uma licença que nós vamos estar administrando, né? Parece que está por ser adquirida a mais, daí será informado, mas por hora funcionará assim. Então, abre o chamado, informa o dia e a hora da reunião pretendida e nós damos um retorno, ok, né? Ou não, nesse momento, nesse dia e horário, nesse instante já tem uma reunião, outro profissional vai estar usando, então pode ser antes, pode ser depois, e aí você conversa ali pelo Gaúcho, certo? Bom, se puder ser marcado ali para a data e a hora que a pessoa pretende, ela vai receber um ok, um retorno ali pelo Gaúcho, já com o login e senha do Zoom institucional. Né? A gente viu na aula anterior sobre o Zoom que é necessária, né, a criação de um login, de uma conta, pois é exatamente isso, né, com a diferença que esse é de uso geral da Unipampa, né, para quem solicitar, e tem as permissões profissionais, né, então, como é pago, é licenciado, então tem mais recursos, mas a forma de entrar no programa, ou né, pelo site ou pelo programa, vai ser da mesma forma que a gente abordou na semana retrasada, tá? Então, acho que o Charles já colocou no chat aí o endereço da DTIC, onde estão as apresentações daquela semana, e no final, no slide aqui também, eu vou estar aqui o endereço para quem quiser olhar a apresentação da semana retrasada, para ver como é que entra no programa, como é que cria um login, mas é bem básico, né? Como qualquer cadastro que a gente faz na internet, só pede um login, um e-mail, uma senha, né? Dados, nome ali, e aí já tem acesso ao Zoom. Porque o Zoom, né, vai ter que estar instalado necessariamente na máquina, computador ou no smartphone de quem quiser utilizar essa versão licenciada com mais recursos, tá? Porque aquela maneira, pelo navegador somente, né, somente com um link lá, somente com o endereço que nos fornecem, só é para participante, no caso ali secundário. O anfitrião jamais pode jamais pode abrir uma reunião diretamente pelo site, somente com o programa instalado no computador ou no smartphone. Tá? Então é necessária a condição que o programa seja instalado. Isso a gente abordou naquela aula lá, semana retrasada. Bom, depois a orientação é que entre no programa, a gente vai ver daqui a pouco, e faça já um agendamento da reunião. Caso a DTIC tenha dado um retorno que, ok, foi marcado, está agendado né, para a pessoa que solicitou exatamente o dia e a hora que ela solicitou ali, né, se não conflitou com nenhum outra reunião pretendida, então a pessoa vai lá no programa Zoom, né, faz o login com os dados do Zoom institucional, e aí faz um agendamento ali no recurso Schedule do Zoom, que é para deixar já a reunião marcada, né, dia e a hora, já poder enviar os convites, né, já poder enviar o link da reunião para as pessoas que a gente deseja que participe. Então, para as pessoas se programarem, né, enfim. Então, são duas etapas. É o chamado para a DTIC
Se ok, se for retornado que tá marcado, esse de horário está disponível, então a pessoa vai receber os dados, tá, guarda para ela, e faz um agendamento no programa Zoom. Tá? Então lá tem a agenda, lá o schedule, a gente vai ver agora, e aí faz um agendamento já para ficar, para ter posse do link de convite e já ir enviando para as pessoas se prepararem, aquelas que a gente quer que participe. Tá? Então as formas de reunião que tem no Zoom é esse agendamento, que a gente vai ver agora, mas também tem a reunião instantânea, que eu posso iniciar a qualquer momento, né? Aí, meio que se for de última hora e a pessoa receber os dados lá e que pode iniciar a reunião naquele momento, também existe a possibilidade de ser instantânea sem um agendamento, tá? Claro que aí a gente vai ter que ver como é que é essa forma, assim, de repente, né, em horário fora do expediente vai ser difícil, mesmo no expediente, como tem essa demanda de vários pedidos, como é que vai ser feito, né? Mas existe a possibilidade, isso aí a gente pode ver depois. Claro que, se não for institucional, a reunião instantânea é utilizada por vocês no contexto pessoal a qualquer momento, né? Daí, no ambiente da Unipampa, a gente vai ter que ver como é que faz, né? Se há alguma urgência, alguma coisa com a autoridade, enfim, tá? Mas, a princípio, com uma licença só que a gente tem até o momento, tem que ser agendado. Então, alguns recursos, né, interessantes aqui, só para esclarecer que é um pouco diferente do Meet, é a gravação. Então, essa versão que a Unipampa tem licenciada permite gravação de até 1 GB de reuniões por mês. Então, pode ser gravado, vai ficar armazenado lá no servidor do Zoom, e permite que seja feito o download, com o limite de 1 gigabytes por mês. No caso, existe a possibilidade de ser aumentado com a aquisição de complementos, né? Ou no momento que a gente tiver outras licenças, cada uma delas vai ter um limite de 1 gigabyte. Então já fica uma disponibilidade maior. Não é muito, né? Mas reuniões reuniões que não sejam tão longas, aí de repente, né, não sei se pode diminuir a qualidade para caber mais, isso aí eu tenho que dar uma estudada, mas não, também não é um valor tão pequeno assim, se a reunião não se alongar mais que 1 hora, tá? Interação com a agenda do Google. Isso aí a gente viu lá na semana retrasada, que existe essa possibilidade de, eu estando na agenda do Google, ao criar um evento, eu dizer que a reunião, ao invés de ser com o Meet, pode ser com o Zoom, né? Então já vai ser integrado lá com a agenda do Zoom. Então esse é um recurso que o Zoom oferece. E reações. O que são as reações? São aquelas manifestações com emojis, né? Que permite assim que, se a pessoa não quer ali interagir com um texto grande ou com áudio, ela pode mandar um emoticon, né? Um emoji ali, mãozinha. Se ela quer chamar atenção porque ela quer falar, pode mandar uma mãozinha levantada. Que no Meet, a gente viu lá também na primeira apresentação, necessita um complemento, uma extensão para o Chrome, né? A gente viu que necessitava instalar, que aí acabava por interagir com o Meet. No Zoom, essas reações elas são nativas, já vem ali no programa mesmo, né? Não precisa instalar nada por fora, já é uma opção que o programa oferece já. Bom, vamos passar a demonstração da ferramenta, né, que é eminentemente prático ali. Depois, no final, a gente pode conversar, né, um pouco sobre isso, né, qual é a conveniência de utilizar os, os programas. No caso, notando que o Zoom tem muito mais
recursos de administração dos participantes. Então a gente vai ver isso agora. Depois lá no final, nas perguntas, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Aqui, ó, já tinham perguntado, então eu já vou mostrar aqui, quem quiser ir entrando, enfim. O link para as apresentações anteriores é esse aqui, tá? sites.unipampa.edu.br/atendimento/cursos. Então, já estão os da semana retrasada, e a partir de sexta-feira vai estar os dessa semana, incluindo o de amanhã, também sobre o WordPress. Tá bem? Bom, vamos passar a demonstração, então. Então, lembrando, né, que como criador da reunião, o programa necessita estar instalado, tá? Não dá para eu ser o criador da reunião somente utilizando a versão web do Zoom. Tá? Isso a gente viu na aula retrasada lá, como participante, sim, até eu vou exemplificar aqui agora. Como participante, sim, mas como anfitrião, não. Ok. Instalação do Zoom, né? Tem que estar instalado já, a gente viu, quem quiser ver na aula anterior, a gente viu isso aí. Então, esse aqui é o programa. Então, ali a segunda opção, sign in, né? É entrar. Enter your email, né? Então, vamos colocar aqui no contexto institucional, sempre o e-mail vai ser sempre o mesmo para todos, né? Pelo menos enquanto a gente tem uma licença, que é zoomadmin@unipampa.edu.br. Então, vocês vão receber esse e-mail, por enquanto ele é fixo. E vocês vão receber também uma senha. Vocês vão receber a senha, né? Se aceita o chamado, certo? Daí, vocês vão criar a reunião conforme a gente vai ver agora. Sign in. Ok. Abriu então a tela do programa, né? O programa instalado, né? Aqui eu estou no contexto desse login, dessa conta da Unipampa, né? A gente observa o logotipo que eu coloquei aqui já para destacar, que essa é a versão institucional, com as opções básicas que a gente já tinha visto, né? Criar uma reunião instantânea, essa aqui é a reunião instantânea, já vai começar no ato, né? Schedule, aqui vai ser o agendamento dessa reunião, que deverá ser feito após o recebimento da confirmação de que pode ser marcada a reunião naquele dia e hora pretendidos. O join, no caso, seria para ingressar em outra reunião que outra pessoa criou, né? Então a gente seria participante. E aqui, share screen já é iniciar uma reunião com compartilhamento de tela, né? Que nem o Meet também. O Meet já permite criar uma reunião, no caso, já partindo de um compartilhamento de tela. Bom, vamos ver então a primeira coisa aqui, que é o agendamento esse. Então, de posse da confirmação da DTIC, que foi confirmada aquele dia e horário pretendido. Então, vocês vão receber os dados do login, da conta, né? E entram no programa, como eu fiz agora, e vem aqui, ó, Schedule. Certo. Então, agendamento de reunião. Tópico, eu coloco o título, né? Então, por exemplo, aqui, reunião da comissão XYZ. Vou agendar, então, esse dia que eu informei. Então, vamos supor, segunda-feira aqui, dia 20, 15 da tarde, pode ser. 1 hora de duração. Se, claro, não, como tem essa questão da marcação, né, não pode, mas existe
esse recurso da reunião recorrente, no caso, se ela fosse acontecer em mais dias, na mesma hora, né? Identificação da reunião. Se tiver marcado o primeiro aqui, a reunião vai ter uma identificação aleatória. Então, o Zoom vai criar uma a cada vez que eu, né, no caso aqui vai ser uma aqui desse instante, mas é aleatório, né? Próximo vai ser gerado outra e assim por diante. Ou então, posso marcar aqui que vai ficar a reunião com o ID fixo, que é o identificação da reunião pessoal. Então, esse aqui é uma identificação fixa. É como se fosse uma reunião que sempre estivesse já pronta. Não vai ser gerado nenhuma identificação aleatória. Então, eu já utilizo ela e ela serve no contexto pessoal do Zoom se eu já quero passar essa identificação para pessoas com quem eu tenho mais proximidade, com quem eu tenho reuniões mais frequentes. No caso, para eventos, o costume é que sejam geradas identificações aleatórias, tá? Então, aqui, como a gente tem essa questão nossa da Unipampa, eu acho até mais adequado gerar de forma aleatória, porque aí, né, cada evento, um professor, um técnico já vai ter vai ter uma sala ali nova, né? Porque de repente com um número já conhecido pode dar confusão. Bom, já é padrão no Zoom que a reunião tenha uma senha, né? Isso ele já marca aqui, né? Requerer uma senha para a reunião. Então, o participante, né, teria que entrar com essa senha para poder entrar na reunião. Se tem muita gente, né? Aí, no caso, essa senha teria que ser passada, poderia dar problema, né? Se é para poucos, uma reunião importante, a gente não vai correr o risco de que ninguém entre, a gente passa essa senha e usa ela como um requisito para ingressar na reunião. Que eu vou tirar, tá? Para não dificultar a nossa demonstração. Bom, o vídeo. O host, o anfitrião, o dono da reunião, aqui eu programo, configuro para que o vídeo não esteja habilitado no momento que a reunião iniciar. Ou se eu quiser que já habilite a câmera, eu marco on, se não off, tá? Sem prejuízo de lá no momento da reunião eu posso habilitar. Tá? Isso aqui são configurações prévias que eu estou já definindo para quando a reunião iniciar. Lá durante a reunião eu posso alterar esses parâmetros, certo? E dos participantes, o vídeo, eles vão entrar on ou off a sua câmera, tá? Então vamos colocar aqui on, tá? Porque de repente aí já facilita a, a visualização. O áudio vai ser por telefone ou pelo computador, pelo áudio, microfone do computador. Claro que o nosso contexto aqui a gente sempre vai utilizar mais ou exclusivamente o áudio do computador, do microfone, né? Tanto que já está marcado aqui, ó, na verdade tem uma terceira opção que é permitir ingressar com as duas formas de áudio, telefone e áudio do computador. Só que por telefone não ainda não é utilizado aqui no Brasil, se não me engano, esse recurso é só possibilitado nos Estados Unidos, ou se é também em outros lugares, enfim, aí teria que ver como é que se dá, mas não é o usual, né? Mas estando marcado aqui, ó, a última opção que é padrão, não vai ter prejuízo, permitiria para o telefone, mas embora, né, não é esse o nosso costume. Calendário, né? Poderia interagir, né, com algum outro calendário. Depois opções avançadas, né? Mas não. Enfim, vamos agendar então, tá? Então, schedule. Então, nesse momento, o programa agendando a reunião. Sua reunião foi agendada. Clique no botão abaixo para copiar o convite
para a área de trabalho, né? Vai para a área de transferência. Bom, então aqui a gente tem dados que a gente pode copiar e começar a divulgar por e-mail, enviar por WhatsApp, Messenger, né? O Zoom Admin, no caso, que é o nome da conta aqui, está convidando você para uma reunião agendada no Zoom. O tópico, que é o título, né? A hora, a data, local, o link, ó. Então, aqui nesse instante, né, se a gente não quiser copiar todo esse sumário que ele criou, a gente pode copiar somente esse link aqui, que é o link da reunião, né, que vai ocorrer naquele momento que a gente está agendando, e que quando enviado, quem receber, se estiver em um computador com o Zoom instalado, vai abrir a reunião no Zoom. Se a pessoa não tiver e não quiser instalar o Zoom, vai ser permitido que ela seja participante somente pelo navegador, tá? Via web, sem necessidade de instalar nada. Se ela receber e querer abrir para participar pelo smartphone, daí obrigatoriamente ela terá que ter ou instalar o aplicativo Zoom, né? Pelo Play Store, se for Android, pelo Apple Store, se for o iPhone, certo? Depois dá outras opções para ingressar por telefone, né? Como eu falei, não é o nosso costume aqui. Eu posso copiar isso aqui para a área de trabalho, né? Para enviar, ou só o endereço, né? De repente, é interessante essa parte inicial aqui, ó. Posso copiar aqui do título até o link, né? E aí vou replicando, certo? Bom, como o a nossa demonstração aqui não vai ser de uma reunião agendada, porque a gente tá aqui numa apresentação, então eu vou abrir uma reunião nova, instantânea, mas que eu quero fazer a demonstração, né, dos recursos do Zoom, mas com o que vai diferir da reunião agendada, que é a questão mesmo de ativação da sala, né? Que aquela sala que foi criada aqui no agendamento só vai estar disponível naquele momento ou instantes antes que eu defini, né? E a reunião instantânea não, essa a gente está criando agora para começar agora, tá? Mas claro que só para demonstrar, no contexto da Unipampa é o agendamento. Então tá. Vamos ver como é que funciona então uma reunião do Meet ali, mais alguns recursos que, que a gente consegue administrar com essa versão licenciada, tá? Então pergunta aqui, ó. Você quer entrar com o áudio do computador? Sim, né? Porque é o padrão, né? Microfone. Você está usando o áudio do computador? Então tá. Então tá ativo a câmera, né? A gente pode ver aqui embaixo que o microfone também tá ativo. Posso mutar ele, né, no momento que eu quiser. Como também parar o vídeo, parar a câmera, né? Só antes de começar a demonstração com mais participantes aqui, vamos dar uma olhada aqui embaixo aqui, ó. Segurança. É permitido aqui que quando a reunião está em andamento, eu bloqueie a reunião. Então, ninguém mais entra se eu marcar aqui essa opção. E também existe essa opção da sala de espera. Se marcado aqui, todos os participantes eles vão ficar numa sala de espera virtual, onde é necessário que, para entrarem, o anfitrião faça a admissão deles, né, aceite eles. Então, estando clicado aqui, habilitado aqui, vai funcionar dessa forma. E aqui eu já defino também o que é permitido aos meus participantes. Compartilhar tela, está desmarcado.
Chat, que eles conversem, eles estão habilitados. Que eles renomeiem o próprio nome deles ali na lista, tá habilitado, e que eles tirem o microfone deles próprios, também está habilitado aqui. Segundo botão ali embaixo, participantes. Bom, essa coluna da direita aqui, em branco, onde a primeira parte é, aliás, o primeiro item sempre vai ser o anfitrião, né, o host, o proprietário, com alguns comandos de mutar, né, tirar o áudio do meu próprio, né, e outras opções, né, na verdade só mais uma aqui, que é editar a figura do perfil, que foi essa aqui que eu coloquei, ó, que é eu coloquei o logotipo da Unipampa, que vai ser mostrado se eu tirar o meu vídeo. Tá? Então, se eu tiro o meu vídeo, fica essa imagem da Picture Profile ali, né? Isso. Profile Picture. Bom, chat. Então, é a parte do bate-papo do Zoom, né? Onde a gente pode, como anfitrião, mandar mensagem para todos, né? E também escolher algumas outras opções. Os participantes, como é que eles vão se comportar no chat? Não vão poder falar com ninguém? Então eu marco aqui. Vão poder falar somente com o host, com o anfitrião? Eu marco aqui. Todos vão poder falar em público, ali para todos visualizarem? Essa opção aqui. Ou a última, todos podem falar no público e também privado entre eles, privativamente entre eles, essa última opção que já é padrão. Então, todos os participantes vão poder contribuir ali no chat, né, que nem a gente faz aqui no Meet, e com o adicional de também conversarem entre eles de forma privada, tá? Então já é um recurso que o Meet não tem. Compartilhamento de tela. Bom, esse é igual, né, o do Meet, né? A gente escolhe qual janela ou qual programa, tá? Isso aqui não difere muito do Meet. Agora a gente faz uma demonstração. Gravação, aí sim, né? Então essa versão licenciada tem a gravação. Então eu vou colocar aqui. Eu quero gravar no computador o arquivo ou na nuvem, né? Lá no servidor do Zoom, permitindo depois que o download seja feito. Aí fica a meu critério. Tá? Vou colocar na nuvem aqui. Ó, conectando com a nuvem, gravando aqui no canto superior esquerdo. Interessante que eu posso pausar, né, num momento que, né, de um intervalo, alguma coisa assim, um momento que eu não quero que fique gravado, e retomar a gravação rapidamente e facilmente, que no Meet já é mais demorado. Então aqui, ó, parei de gravar, tá? Agora aconteceu alguma coisa, um intervalo, eu posso, né, voltar à gravação, facilitando a questão de repente nem ser necessária uma edição do vídeo, né, que de outras formas a gente necessita depois editar, cortar partes, no YouTube é meio demorado, ou se eu tenho um programa para o computador, ele costuma ser pesado, né? Então, se eu já aqui, ó, selecionar a interrupção da reunião em partes indesejadas, então já fica uma gravação pronta, né? Facilita muito. E aqui as reações que eu falei, ó, tá? Então, mãozinhas, né? Palmas, dedinho. Se afirmativo aqui, né? Se eu quiser utilizar assim, fazer uma convenção de que para falar você coloque uma reação, uma mãozinha, pode ser adicionado, tá? Isso aqui tem uma maneira de colocar mais emoticons, além desses dois aqui. Então tá, vamos ingressar com os participantes. A reunião está ativa. Deixa eu colocar o meu vídeo aqui. Qual é a maneira, se a reunião está acontecendo, né? Se não foi um agendamento que aconteceu e as pessoas não têm esse link ainda, se ela está acontecendo, qual é a maneira mais prática de eu convidar alguém? Se a gente olhar à direita aqui, ó,
Então, na parte dos participantes aqui, essa parte branca aqui, tem o botãozinho Invite, né? Convite, então. Bom, aqui vai ser aberta a janelinha. Tem a opção, ali em cima, se eu clicar direito em e-mail, de eu abrir o meu e-mail, mas aí ele já vai abrir no navegador, tá? Aí eu não recomendo, aí vai ser mais trabalhoso. Acho que a questão mais prática aqui são esses dois botões aqui, ó. Copy Invite Link, né? Copia o link do convite, ou copia o convite, só que esse segundo aqui, ele vai copiar para a gente colar no e-mail, no WhatsApp, todo aquele sumário que a gente viu, onde ele mostra ali o tópico, né? Ah, enfim, é mais trabalhoso ali para a pessoa ler, né? Acho que o primeiro aqui é mais prático. Então é só o link da reunião, tá? Então copie e invite o link. Ó, foi copiado para a área de trabalho. Então a gente vai, né, no e-mail. Ó, veja aqui, ó, curioso, ó. Eu minimizei a aplicação e segue meu preview aqui. Então vamos lá no e-mail. Eu vou enviar então esse convite para 2 pessoas para a nossa demonstração aqui. São 2 e-mails meu mesmo aqui. Tá? Por que que eu enviei para 2 e-mails aqui? Para fazer uma demonstração. Um deles, vou abrir aqui no computador, num outro notebook, via web. Tá? Não instalei o Zoom no computador e a pessoa vai poder ser participante aqui somente pelo link ali, vai abrir o navegador, sem necessidade sequer de fazer uma conta. Ela só coloca um nome dela ali, de participante, e pode ingressar na reunião. O outro link eu vou abrir pelo meu celular, também eu abro no e-mail do celular ali, e aí eu tenho, então, como já expliquei, necessariamente o aplicativo instalado no meu caso aqui, para Android, né? Instalado pela Play Store lá, e aí a pessoa, é a forma como pelo smartphone você entra, sem estar instalado. Não tem como no computador, que pode ser somente pela web, pelo navegador, sem instalar nada, tá? Então estou vindo aqui no notebook aqui, não tem como demonstrar para vocês, mas eu estou abrindo o e-mail, né? Foi um daqueles ali que eu coloquei como destinatário. Só tem um detalhe, eu esqueci do link. Só botei uma mensagenzinha, esqueci do link. Aí é ruim. Agora sim. Então tá. Eu estou vindo aqui nesse computador outro, que seria para simular um participante. E cliquei no link que, que foi enviado. Está dizendo aqui, quando a caixa de diálogo solicitar, abra as reuniões do Zoom. A gente viu isso na semana retrasada, né? Se você tiver o cliente Zoom instalado, iniciar a reunião ou baixe para executar. Bom, aí, claro, ele sempre vai priorizar que se baixe o programa. Ele faz uma sugestão ali, porque realmente pelo programa é mais rápido, é melhor do que pela web, né? A web é uma adaptação do programa para o navegador. Ele dá uma insistida ali para que eu baixe, mas se eu não quero, então eu clico em iniciar a reunião. Iniciar esse navegador.
Então tá. E só pergunta o nome, né? Isso aí a gente viu na semana retrasada. Estou colocando o nome do participante. Ele tem aquela verificação, não sou um robô, chamado CAPTCHA, né? Semáforos. É uma coisa que já se fosse pelo programa não teria. Então, sempre é oportuno instalar o programa. A não ser que a gente esteja um computador que não é nosso, né? Ó, não deu. Chaminé. Pai, onde é que tem chaminé aqui? Vamos ver. Ok, vamos lá. Então tá no navegador ali, vamos abrir o nosso Zoom. Vamos ver se o participante... Quando a gente está nessa telinha aqui, ó, de preview, né, pequenininha aqui, a gente pode manejar ela para o lugar que quiser. Para voltar, né, para o programa, então a gente tem ali embaixo à direita uma setinha ali, ó, para sair do modo minimizado. Tá? Então a gente volta para o programa. Ó, diz assim, então, na parte de participantes à direita ali, ó, uma pessoa está aguardando, tá? Que é essa que eu coloquei nesse outro notebook aqui. Vocês vão ver aqui por que é Gênico, eu dei o nome. Admite. Então, admitir na reunião, aceitar, certo? Clica ali. Ó, então já abriu aqui, já aparece um segundo participante além de mim, Gênio, tá? E aí vocês vão ver por que eu dei esse nome, né? Porque é o bonequinho aqui que vai simular o outro participante. Que nem a gente tinha feito com o StreamYard, né? Então, eu tenho dois participantes já. Então, tá aqui ele, tá com o vídeo habilitado. Isso tanto ele próprio faz, essa habilitação do vídeo, como eu também posso administrar o vídeo dele, certo? Mas vamos colocar um outro participante aqui, que vai ser por smartphone, tá? Então, eu enviei o e-mail, vou abrir ele aqui. Normal, né? Não, um e-mail pessoal. Se eu clicar, né? Se eu clicar nesse link, já vai abrir o programa do Zoom, porque ele já detecta, né? Que é um link do programa. Então o Zoom está instalado no smartphone, então rapidamente aqui ele abre. E está me mostrando a mesma mensagem que aparecia no computador lá, ó. Pere, o anfitrião da reunião deixará você entrar em breve. Então, está aqui, né? Tá o nome Cristiano Fialho Marques, que é o meu nome do e-mail pessoal que eu tenho, tá? Admite. Então, estou aceitando ele. No celular aqui já começa a conectar, né? E vai perguntar isso aqui, ó, ligar pela internet ou discar, no caso meu áudio. Então, sempre vou optar por ligar pela internet. No caso né, tá traduzido mal aqui, mas enfim, é utilizar o áudio da internet, né, do computador. Tá, vou silenciar aqui a microfonia e vou habilitar o vídeo. Então, aqui nosso outro participante. Tá? Então tá, então temos 3 participantes, né? E agora vamos passar a ver a administração desses participantes, que é o recurso interessante se comparado ao Meet, esse gerenciamento é menor. O Zoom já tem um gerenciamento maior, né? Por isso que ele é mais interessante quando o Pampa adquiriu, né? Bom, a primeira coisa
quando os participantes... Deixa eu só tirar aqui o som, para não dar... Microfonia. Certo. Ó, os participantes, quando já estão todos, a primeira coisa é o enquadramento deles, né? A diagramação, olha aqui, ó. Parte superior, Speaker View. Então eu clico ali e aí eu começo a fazer a tabulação dos participantes, né? Então aqui no caso o último que entrou, aliás, o que está com o microfone aberto é o que ele está mostrando. Se eu clico de novo, então ele já divide, né, com todos os participantes. A administração, então aqui, ó, no lado direito já está mostrando eu, né, com o áudio aberto ali falando. O segundo ali, que é o Smurf, que é o Papai Smurf aqui, ó. Eu posso perguntar se ele quer falar e vai aparecer aqui, ó, o anfitrião gostaria que você ativasse o som, tá? Vou colocar permanecer desativado para não dar mais microfonia. Que ações mais? Eu posso parar o vídeo dele, ó. Então, acabei de tirar o vídeo dele. Vamos voltar aqui. Que mais? Eu posso fazer dele um colaborador na reunião, make host, então ele vai ter permissões de gerenciar participantes, como eu estou fazendo agora. Eu posso renomear aqui o que ele aparece. Posso colocar ele na sala de espera. Ó, tirei ele da reunião, ele foi para aquela região onde, para voltar, ele tem que ser admitido, né? Como se ele estivesse recém entrando. Então, ó, eu falei dele que eu não queria que ele ouvisse. Depois eu posso novamente admitir ele na reunião. Que mais? Posso remover, né? Então, não quero mais ele na reunião, ele, enfim, bagunçou alguma coisa, removo da reunião. Tá? Assim como a gente faz o procedimento independente, é igual se de qual dispositivo ele esteja conectado, por computador, por smartphone, tá? Stop, fazer dele. Ó, ele pode ser tanto um anfitrião com todas as permissões, como um colaborador. Aí tem menos opções, mas ele pode me ajudar. Por exemplo, aceitando, né? Esse co-host aqui, ele vai ter, por exemplo, a, a permissão de aceitar participantes, enquanto, por exemplo, o anfitrião, o dono, está falando, né? Então tá. Que mais? Bom, a gente viu aqui, né? A segurança, ó. Se eu bloquear, isso eu já tinha falado, né? Mas só que já que tem mais participantes, ó, eu posso bloquear a reunião, ninguém mais entra, mesmo que tenha senha, que tenha link. Aqui está habilitado, né? Essa sala de espera. Se estivesse desabilitado, aí não tem isso de colocar em sala de espera, todo mundo já entra direto. E quais são as permissões de atividades que os participantes podem atuar na reunião. Se podem compartilhar a tela, o chat, se eles podem renomear e se mutar a si próprios, né? Mutar a si próprios. Então tá, então os participantes sempre vai ficar do lado direito aqui. Vamos fazer eles conversar um pouco. Então aqui, ó, chat, eu como anfitrião, para todos. Então, um exemplo aqui. Olá, bem-vindos. Então todos recebem, certo? Outra opção
Já que tem participantes, então eu posso falar privativamente com eles. Então aqui, somente um deles. Olá, como está? Então já mostra ali que é privado, então no caso somente esse usuário recebeu. Vou voltar aqui para todos. Qual o exemplo que eu poderia falar agora? Somente com o host. Bom, nesse modo aqui, somente o host fala e os que enviarem, os participantes que enviarem mensagens, só vai ser visualizável pelo host. Vou dar um oi daqui. Reservadamente. Ó, né? Então, nesse lado direito aparece como se fosse um bate-papo mesmo, né? Quem está mandando, qual é a forma, né? Se está visível a todos ou só entre os dois, ponto a ponto, né? Então, aqui, o gênio falou para mim privativamente. Olá, certo? Então, tem todo esse gerenciamento aí de chat, né? Quem pode enviar para quem e se pode ser para todos e qual é o, a visualização que, que o host dá para cada um deles. Que mais? Bom, já falei aqui da. Não, compartilhamento de tela a gente não viu não, né? Então tá, eu sou o anfitrião. Vamos compartilhar uma tela aqui. Só que eu acho que como eu já estou compartilhando para vocês, acho que pode travar aqui no computador. Bom, isso aqui é igual no Meet, tá? Não difere em nada. A gente pode escolher a tela toda, né? Todo o sistema operacional vai aparecer para os participantes, como só algum programa em execução, tá? Aqui embaixo é interessante, ó. Eu posso escolher compartilhar somente o som do computador. Então vamos supor que tem um vídeo, mas para não pesar para os participantes, que no caso fique sendo transmitido o vídeo, se eu marcar aqui, vai ser transmitido somente o áudio desse vídeo. Então, de repente, se é uma fala, né, uma outra reunião, qualquer, até uma música, eu posso compartilhar somente o som. Então, isso já deixa mais leve para os participantes. Não vai aparecer a tela. Mas se eu tiver que demonstrar um vídeo, seria interessante marcar aqui, ó, Optimize Screen, né? Otimizar compartilhamento de tela para videoclips. Se for necessário eu apresentar um vídeo no YouTube, enfim, para os participantes, se eu marcar aqui, ele tira um pouco da qualidade em benefício do link da internet. No caso, né, não precisa ter uma conexão tão boa assim que vai dar para ser transmitido esse vídeo sem que tranque, né, o computador do anfitrião, sem que fique para os participantes aquele trancamento, aquela imagem toda quadro a quadro, né? Bom, a gravação eu já falei, então, né? Eu posso pausar, ó, a gravação pausada, então nesse instante não, né? Se é um intervalo, se eu quero falar alguma coisa que não quero que fique registrado, eu faço esse procedimento e volto a gravar. Lembrando que vai ficar lá eu marquei como ah, para que fique gravado lá na nuvem, no site do Zoom, né? No site do Zoom, a gente entra com o login e senha, né? Se é pessoal, se é o esse da Unipampa, institucional, e lá tem uma seção de gravações. Eu posso fazer download. Bom, o que mais eu poderia falar aqui?
configurações, ele permite, né, escolher mais o microfone se eu tiver, por exemplo, no notebook, tem microfone embutido e tem esse que a gente utiliza fora, né? Então dá para escolher, testar, né? Câmera também, se eu tiver mais de uma, eu posso trocar aqui. Os participantes aqui, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que o mais importante eu falei aqui, chat, compartilhamento de tela, gravação, reações. Ó, fica ali a reação, né, o emoticon. Vamos ver o outro aqui. Tem esse aqui que eu estou aqui, é um notebook que está pela web, acho que não tem reação. Vamos ver se pelo celular tem. Tem, ó. Tá? Olha, eu acho que basicamente é isso aqui a reunião. Vamos finalizar ela naquele botãozinho ali, ó. Abaixo, na direita ali, botãozinho vermelho, End. Então ele dá duas opções nesse momento, ó. Sair da reunião para todos, todos vão sair, ou Live Meeting, somente eu saio e a reunião continua com os participantes, tá? Então, tem essas duas opções, vou escolher a primeira aqui, encerrar para todos. Certo. Voltamos então para a tela inicial do programa, né? Que é onde a gente estava antes de iniciar essa reunião instantânea que a gente fez, né? Lá em cima no programa a gente vai ter no terceiro botão as reuniões, né, que estão agendadas, né? Até posso iniciar imediatamente, posso ter acesso ao link novamente, né? Posso alterar informações dela, né? Aquelas informações, aquelas configurações que a gente faz, né? Da maneira como a gente quer que a reunião aconteça, né? A gente pode escolher questões de vídeo e áudio, opções avançadas aqui, vamos ver o que tem aqui. Tem mais recursos aqui, ó. Aqui eu posso dizer previamente se eu quero habilitar ou não aquela sala de espera, né? Se tiver desmarcado a pessoa, o participante entra direto. Eu posso habilitar que participantes entrem antes do criador, antes do anfitrião. Se tiver desmarcado, não, eu tenho que estar na reunião primeiramente. Ao entrar, os participantes já entram com o microfone mudo. Tem uma opção aqui, ó, somente usuários autenticados podem entrar na reunião. Tá? Então, o que isso aqui vai fazer, se tiver marcado? Vai impossibilitar que usuários pelo navegador entrem, porque eles não têm o programa instalado, não entraram com o login, né? Somente colocaram o nome lá no convite que eles receberam e já entraram na reunião. Então, isso marcado não deixa ser pela web, resumindo é isso. Se tiver marcado essa opção aqui, ó, automaticamente gravar reunião, então eu não me preocupo lá em acionar o botão de gravação. Ele, quando a reunião começa, já começa gravando, então é uma coisa prática, uma coisa que já impede que eu esqueça. Tá, isso aí são as opções avançadas. Contatos, eu posso adicionar contatos aqui. Tem pessoas que eu me reúno para o Zoom com frequência, eu posso adicionar, já deixar aqui. Né? Lembrando que não tem interação nenhuma com o G Suite. Esse Zoom ele é um programa, né, na verdade, de uma empresa concorrente, então ele não tem essa busca dos meus contatos lá do Gmail. E
Eu acho que é isso, basicamente. Acho que eu não estou esquecendo de nada aqui. Então, ao final, né, eu falei que eu queria dar uma analisada, né, quando é que eu uso o Zoom ou o Meet? Então, quando é uma coisa assim mais elaborada, que necessita que eu tenha uma administração maior sobre os participantes, eu opto pelo Zoom. Se é uma coisa ali mais rápida, né, que eu não quero ter tanto trabalho, e as pessoas com as quais eu vou me reunir são já conhecidas, eu sei que não vai necessitar uma intervenção minha para tirar o mudo da pessoa, para tirar o vídeo, para remover ela da reunião, para permitir ou não os bate-papos, apresentações de tela dela, né? Então, aí eu escolho o Meet do Google porque ele é mais simples, tem esse gerenciamento num nível menor, tá? Então, fica essa dica aí. Com pessoas, né, ali mais conhecidas, eu uso o Meet e o Zoom quando pode, de repente, entrar lá alguém que pode, né, interferir na reunião, né? Então, se eu quero um gerenciamento maior, eu opto pelo Zoom. E também tem a questão dos participantes, né? O, o Meet é 250 participantes e o Zoom, essa versão da Unipampa é 500 participantes, ambos plenos, né? Interlocutores ali podendo interagir. Então, lembrando que amanhã tem a apresentação do WordPress com o nosso colega Igor, tá? Às 2 horas, quem tiver interesse. A apresentação, as anteriores estão né, conforme eu falei no início, nesse site aqui. Quem quiser olhar a semana atrasada, a partir de agora já está lá. E a partir de sexta-feira a gente já quer que esteja dessa semana. Tá? Perguntas, então. Vamos Boa tarde, Cristiana. Será que eu posso subir o áudio e fazer pergunta? pelo, pelo áudio. Tá, eu queria te fazer uma pergunta, eu vou aproveitar aí Deixa eu enquanto tu só está olhando do aumentar o chat. meu retorno aqui, só um pouquinho. Pronto. Tá, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pela explanação. Depois eu queria tirar uma dúvida com relação ao remover participantes. Porque no Meet, quando a gente tem problemas, principalmente de interferências externas, né, a gente remove o participante, e mesmo que ele tenha entrado com uma conta que não é institucional, a partir do momento que a gente deu acesso a ele, ele pode retornar. Isso. Sem que a gente permita novamente. E aí, pelo que eu entendi, no Zoom não acontece isso. No Zoom, se tiver marcado a opção da sala de espera, aquela, ele não vai entrar na reunião. Ele vai ficar ali, naquela antessala, até que ele seja admitido na reunião. Então, tem essa forma de controlar. Certo, aí a gente exclui, ele vai para aquela antessala, por exemplo, e só volta se nós aceitarmos. Admitirmos novamente, isso. Certo, tá. Então, é um recurso para filtrar. É Certo, primeiro esse. seria isso. Isso. Segundo, a gente fez um seminário de acessibilidade, onde uma professora que trabalha com componentes que têm alunos surdos, né? Ela também é surda, professora da Libras, e ela falou sobre o Zoom, sobre poder abrir várias telas, de poder visualizar ela fazendo a linguagem de sinal, né? E também o intérprete. Eu não vi, é claro que talvez tu não focaste nisso, né? Mas então dá para abrir várias telas e seria melhor nesse sentido. O anfitrião fica com o vídeo, a câmera dela, isso, mas como é que seria? Não, eu não sei. Ela comentou que no Zoom daria para abrir mais telas. E aí daria para vê-la fazendo a linguagem e uma tela também para o intérprete. Mas o intérprete é outro participante.
Tá, mas eu não sei se tu abre várias telas ao mesmo tempo, por isso que eu tô te perguntando. Eu não entendi muito bem naquele momento como seria, e aí tô te perguntando se tu mais ou menos conhece alguma coisa, se abre mais telas ou se é mais ou menos como tu mostrou mesmo. Eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte, ó, dá para colocar, no caso, esse outro intérprete de Libras ali como um make host, fazer dele um colaborador também, porque aí ambos, tanto o anfitrião quanto esse outro colaborador, ficam em destaque na Ah, grade de participantes ali do Zoom. uhum, Fica certo. maior a tela deles. Isso, maior, eu acho que é por isso, por causa É, da linguagem, né, com as mãos e tá, então tá. Então aí tem eu que fazer dele um host ou um co-host ali, um colaborador. Então ele que vai aí ficar com destaque. autoriza também as pessoas, enfim, né? Sim, Tá, beleza, entendi. Muito obrigada. tá, de nada. Mais dúvidas? Vocês usem, né? Já devem ter usado na questão mais pessoal para testar com ponto a ponto, né? Mas então aí você tem algumas coisas que, né, que eu não que eu passei sem falar. Ele tem um gerenciamento muito mais rico que o Meet, né? Essa questão do chat ali, talvez um empecilho dele é ser em inglês, mas deve ter também ali para traduzir, para o programa ficar em português, deve ter, até não olhei, mas de repente pode ali, pelos termos, dificultar um pouco, né? Mas enfim, né? Como o inglês é uma língua quase mundial, assim, o pessoal está acostumado, acho que não tem muita dificuldade. Mas ele tem mais recursos que o Meet, né? Ele é um programa já instalado à parte, não, a interface já exige um pouco mais de atenção. O Nelson está dizendo ali, muito obrigado. Parece uma vantagem do Meet é o fato do arquivo, de que a gravação ficará diretamente no drive institucional. Isso mesmo. Quando termina uma gravação do Meet, já vai lá para o Google Drive, né? Então já está no ambiente master, assim, né? Que no caso a Unipampa nos proporciona. E o Zoom não, né? Então o Zoom é um programa à parte que a gente tem que, se quiser ter acesso depois, ou tem que ir lá no site, né, para ver essa gravação que está na nuvem, no site do Zoom, ou no computador em formato de arquivo, que aí, né, para disponibilizar isso para outra pessoa já é bem difícil, porque aí um arquivo de vídeo vocês sabem que é grande, né? E lá pelo Google Drive já posso gerar um link e compartilhar com alguém, sendo que esse arquivo nem veio para o nosso computador nunca. Ele está na internet e da internet eu já compartilhei para outra pessoa. O Meet também tem extensões que têm outras funcionalidades complementares, que toda hora estão aumentando, concorda? Sim, o Chrome tem essa coisa assim de ser mais aberto, aliás, o Meet de ser mais aberto a extensões novas, embora tenha o empecilho de ter que estar sendo instalado. O Zoom tem muita coisa que o Meet tem com extensão que tem que ser instalada à parte, no Zoom já vem no programa nativo nele, né? A questão do grid ali, da grade dos participantes, que no Meet a gente utiliza a extensão Grid View, a questão dos emojis ali, dos reactions, isso é uma extensão lá no Meet, aqui no o Zoom já tem isso dentro do programa, então cada um tem os seus prós e contras. Caio, como fazer pelo Zoom para gravar o chat? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu não vi, mas eu não vi um chat gravado, mas eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu vi que tem como visualizar. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Tem que ser, se a gente for pelo site, eu acho que a gente consegue ver isso. Bom, mas se tem no site, tem no programa também.
Não, mas não é aqui. Eu vi isso aí lá no site. Vamos lá. Gravações. Eu vou ter que logar de novo aqui. Tá aqui, ó. Gravações em nuvem. Peraí, deixa eu só conferir se é isso mesmo aqui. 3 arquivos. Aqui, ó. Então, lá pelo site do Zoom, né? Seja o da Unipampa ou algum perfil nosso, né? Que a gente tenha criado a reunião, tá lá em lado esquerdo, depois de fazer login, né? Gravações. Minhas gravações, aí o nome que eu dei, tá? No caso aqui tá o. Eu não dei o nome, né? Então deixa o nome padrão aqui. Foi agora, né? 15 de julho, agora há pouco, né? E divide em 3 arquivos, né? O Meet faz isso também. Ó, a tela compartilhada fica separada no arquivo, apenas o áudio tem aqui a possibilidade de eu visualizar ou baixar, e o arquivo do bate-papo, tá? Então é a mesma coisa que o Meet. Posso baixar. Vamos ver que formato é. TXT, bem simples, ó, bem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, eu dei um olá, né? Zoom admin, no caso, tudo que eu falei. Claro que os outros falaram em público também poderia estar aqui. Tem que dar mais uma olhada nisso. Gravar o chat, tá? Então não precisa fazer nada, já é padrão, tá, Caio? Daniela, quando fazemos uma apresentação no PowerPoint, aparece ela cheia do PowerPoint. E o nosso vídeo pequeno. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Faz uma apresentação, tem a tela cheia, né? Ah, tá. O nosso vídeo pequeno pelo Zoom, tá? Mantinha o vídeo. É padrão. Se está falando aquele momento, eu minimizei, né? Minimizei o zoom e ficou uma miniatura. Não sei se é isso que está. Isso aí, quando a gente compartilha a tela, então, minimizou o programa Zoom, abri o PowerPoint, mandei apresentar o PowerPoint, mas segue aquela miniatura, porque para o participante ver a pessoa narrando, né, o anfitrião narrando aquela tela do PowerPoint. É assim que acontece, tá, Daniela? Mais alguma dúvida? Então tá, pessoal. Já são 13h20, mais ou menos o que tem sido as nossas apresentações aqui. Mais dúvidas, sugestões, daí podem enviar por e-mail. Podem enviar por e-mail, né? O meu ou o da unidade de atendimento lá. E aí, então, se não tem mais dúvidas aí, eu agradeço a participação de todos. Eu espero sinceramente que tenha sido proveitoso, tenha servido para enriquecer um pouco o conhecimento de todos nesses programas que estão sendo, né, bem importantes, né, por conta dessa questão da pandemia, né, e que essa pandemia também, né, se resolva para voltar a termos as experiências presenciais, né, que não tem igual, né, mas até lá, então a gente tem esses recursos para estar usando e tentando ter uma continuidade, né, de todas as atividades, né, acadêmicas, profissionais,
entre, enfim, né, entre duas pessoas, até no contexto pessoal também, né? Por que não? Familiares, amigos, tá? Então tá, pessoal. Uma boa tarde a todos e fica o convite para amanhã, quem quiser acompanhar no mesmo horário com o colega Igor. O assunto vai ser o WordPress, gestão de conteúdo da, enfim, né, daquilo que você queira ter divulgado na web através da ferramenta WordPress. Um abraço a todos.